Hoje à noite nós vamos estar seguindo nosso estudo que estamos fazendo na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Estamos no capítulo 4. Hoje nós vamos nos deter apenas no versículo 5. Filipenses 4 e 5. Eu quero explorar com você um pouquinho durante alguns minutos o versículo 5 da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Apenas esse versículo, nós vamos ler juntos aqui no projetor, versículo 5 de Filipenses 4. É um versículo que traz muita lição para nós. Eu confesso que a mensagem de hoje ela é desafiadora. Nós vamos estar falando sobre moderação, sobre equilíbrio, sobre mansidão, sobre a pessoa ser amável. Paulo está trazendo essa mensagem num contexto de exortação para a igreja de Filipenses. Você lembra que há pouco tempo antes disso aqui, Paulo chamou aquelas duas irmãs que estavam tendo problemas para que elas andassem de acordo no Senhor, para que elas andassem concordemente. Então existiam problemas internos na igreja de Filipos. Nós temos estudado aqui que aquela igreja de Filipos, ela era atacada por fora, de fora para dentro, e problemas de dentro. Então existia a perseguição, os falsos ensinadores, e existiam os problemas internos. E Paulo agora chama esses irmãos a terem um comportamento moderado, um comportamento amável. Filipenses 4, versículo 5. Nós vamos ler essa versão que está aqui. E eu convido você a me acompanhar na leitura em voz alta. Nós vamos ler a partir daqui. Vamos fazer uma leitura bem bonita. Filipenses 4 e 5. 1, 2, 3 e... Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Mais uma vez. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Amém? Ser moderado. Outra versão diz amável. Creio que na NVI diz amabilidade. É isso que nós temos aqui, Paulo dizendo, para nós sermos moderados. Essa palavra grega que Paulo usou aqui, ela tem vários significados. Essa palavra significa razoável, cordato, tendo também a ideia de gentil, não briguento, ou seja, amável. É a ideia de ter paciência, é a ideia de suportar as adversidades sem perder a razão. E aí eu falo com você por que eu disse que esse versículo é um desafio para nós. Porque o versículo traz para nós que nós, enquanto cristãos, precisamos ser pessoas que tenham paciência e que saibamos suportar as adversidades sem perder a razoabilidade. Isso não é fácil. Isso não é fácil na nossa vida diária. O apóstolo Paulo, como eu disse, ele fala às igrejas sobre as necessidades, de cuidar das nossas atitudes internas e das nossas reações externas. Paulo chama para nós olharmos dentro de nós, porque se cuidamos dentro, isso vai refletir a nossa atitude externa. Eu preciso cuidar do meu coração, cuidar das minhas atitudes. E o desafio posto é esse: o crente, ele não pode ser uma pessoa o quê? Explosiva, destemperada, sem domínio próprio. O crente, ele não pode ser uma pessoa explosiva. O crente não pode ser uma pessoa destemperada, uma pessoa que não tem domínio próprio. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas e está falando lá do fruto do Espírito, em vários momentos ele fala da amabilidade, ele fala do domínio próprio, do autocontrole. Então nós precisamos da longanimidade, não é? Tudo passa dentro desse sentido que ele traz agora para a igreja aos Filipenses. O crente precisa ter esse domínio próprio, esse autocontrole. Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas que são explosivas, pessoas que são
a gente fala pavio curto, não é? Pessoa, qualquer coisa que trisca, a pessoa estoura. A pessoa, qualquer coisa explode, não é? A pessoa é destemperada. Tem gente que é destemperado, você não sabe como falar, não tem domínio próprio. Irmãos, são atitudes que nós precisamos ter o controle. Nós não estamos falando que nós não descontrolamos, não é? Nós não estamos falando que em algum momento a gente não perde o controle. Se você nunca perde o controle, parabéns pra você, não é? Porque a gente perde, em um momento ou outro. Às vezes você está problema aqui, chega alguém tossindo aqui, você estoura, você perde o problema, você perde o controle. Não tem jeito, isso é nossa natureza. O problema é o crente ser assim constantemente. O problema é a pessoa viver desse jeito. Então, em um momento ou outro, talvez você está ouvindo aí e fala: gente, eu já estourei com alguém, já falei o que não devia, a gente faz isso faz parte da nossa natureza. O problema é isso virar rotina. O problema é você ser conhecido por isso. Você ser conhecido por uma pessoa explosiva. Você ser conhecido como uma pessoa que não tem controle. Esse é o grande problema. E esse é o desafio posto. E o versículo que nós lemos é: seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio, conhecido por todos os homens. As pessoas precisam nos conhecer assim. As nossas palavras, enquanto cristãos, elas precisam ser temperadas com sal. As nossas atitudes precisam edificar as pessoas. Precisa haver essa moderação. E isso reflete o caráter de quem? De Cristo em nós. Então as pessoas precisam olhar para nós e ver: nós sempre vamos ter uma palavra boa, uma palavra equilibrada, uma palavra que anima, uma palavra certa, na hora certa. Essa precisa ser a nossa característica. É isso que precisamos ser conhecidos assim. Porque o crente, ele precisa ser conhecido diante dos homens como alguém moderado. E Paulo chama a igreja de Filipos para isso. Olha, sejam moderados, desde que as pessoas te conheçam por alguém moderado. Irmãos, é colocado isso diante de nós. E a moderação, o domínio próprio, o autocontrole, a mansidão, ela é algo que é fruto do Espírito na nossa vida. Essa amabilidade é o Espírito Santo fluindo através de nós. E aí tem uma coisa que eu anotei aqui para compartilhar com você, para você entender o que é essa mansidão, que não é. Não confunda moderação, amabilidade com timidez. E não confunda uma pessoa ativa, uma pessoa que gosta de participar, gosta de estar à frente, com uma pessoa que não é amável, uma pessoa que não tem a moderação. Porque tem muitas pessoas que são tímidas, são caladas, não participam de nada, pessoas que estão vivendo muitas vezes bem discretas e nem por isso são moderados ou amáveis. Pessoas que às vezes não participam, não falam, não se envolvem, isso seja na igreja, seja na vida pessoal, mas quando abre a boca, só para explodir, ou só para falar o que não deve. Então, a timidez, a discrição, não quer dizer a pessoa ser moderada. E a pessoa que gosta de participar, a pessoa que gosta de ir à frente, gosta de participar, gosta de falar, gosta de interagir, isso não quer dizer que ele não é, ou ela não é moderada. Sabe? São coisas distintas. Então a pessoa pode ser bem falante, bem participativa e bem interage muito e continuar sendo moderado, ser amável, quando pode ser o contrário também. Porque isso reflete naquele momento em que nós nos envolvemos. Deus deseja que a moderação seja uma característica marcante de cada crente, seja algo visível, seja dos calados ou seja dos falantes, mas que sejamos moderados dentro daquela personalidade que o Senhor deu a cada um de nós, porque cada um temos uma personalidade, uma forma diferente, mas em qualquer uma delas que sejamos, como Paulo chama aqui, conhecidos pela nossa moderação, pela nossa amabilidade. Então, quando alguém passar por você, não é? Quando alguém passar por você em qualquer circunstância,
quer você seja uma pessoa reservada ou seja uma pessoa extrovertida, vão ver alguém equilibrado, alguém que sabe separar as coisas, que analisa as coisas com sabedoria. E é isso que deve ser. Por quê? Porque Cristo deve ser refletido em nós. E essa é uma característica tão valiosa, é uma característica tão preciosa, e não é comum encontrar pessoas assim. Como é difícil encontrar pessoas sensatas e moderadas. Como é difícil até na igreja encontrar pessoas assim. Pessoas que tenham moderação, pessoas que sejam sensatas. E Paulo está escrevendo essa carta para crente, para a igreja. Então na igreja existiam aqueles problemas. E Paulo fala: seja moderado, irmão. Seja moderada, irmã. Seja amável no trato. Seja equilibrado no trato com os outros. É esse o chamado que Paulo traz para aqueles irmãos. E nós precisamos disso na igreja, para termos harmonia, para termos equilíbrio. E nós precisamos lutar para vivermos isso. Então, no percurso da nossa vida, quando surgirem essas situações difíceis, complicadas, polêmicas, situações difíceis, o que eu preciso ser? Eu não posso ter vergonha de falar, eu não posso ter vergonha de dar a minha opinião, de participar. Não é isso, para falar não falo mais nada, não invento mais nada, não dou opinião, não ajudo ninguém, porque eu não posso falar nada. Não é isso. É você falar, mas falar com mansidão. É você falar com equilíbrio. E principalmente quando você vê que o outro está num dia destemperado, é a hora que você mais deve agir com mansidão, porque esses momentos podem acontecer e a gente precisa ter sabedoria na hora de agir. Esse princípio Jesus estabeleceu quando Paulo fala: seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. A gente lembra o que Jesus falou lá em Mateus 5, a partir do versículo 14. Jesus disse que a nossa luz precisava brilhar diante dos homens. Nossa luz precisa brilhar. Você é um cristão. Aonde você estiver, a sua luz precisa brilhar. As pessoas precisam olhar para você e saber: fulano é um cristão, não é? Eu fico pensando, será que as pessoas lá no seu trabalho, elas recorrem a você quando precisam de alguém moderado? Será que as pessoas aonde você está, elas sabem: não, vamos falar com fulano, porque fulano é um crente, é um cristão, ele é equilibrado, ele vai ter uma palavra para isso, sobre isso. Será que nós somos referência aonde nós estamos, na nossa casa? Será que nós somos pessoas moderadas? As pessoas olham para nós e veem a gente como pessoas equilibradas, ou pessoas destemperadas, desequilibradas? Paulo chama os irmãos lá de Filipos para quê? Olha, que a sua moderação, que o seu equilíbrio seja visto. Os homens precisam ver a luz que há em nós, não para glorificar nós, mas para glorificar o Deus que há em nós, para que Cristo seja glorificado através de nós. Isso é algo que é colocado para nós. Então, seja moderado, seja razoável, para que vejam e glorifiquem a Deus por nossa causa, para que por causa de nós o nome de Deus seja glorificado. E nós, enquanto cristãos, precisamos ser essa luz no meio das trevas. Esse versículo, irmãos, eu disse, nós vamos ficar só nele hoje, porque existem várias vertentes. Eu debrucei sobre esse versículo e a gente vai estudando ele. Tem várias vertentes que a gente aprende nesse texto. Nós sabemos, a Bíblia não foi escrita em português, né? Então Paulo usa uma palavra grega aqui que tem muita coisa para nós pensarmos. Essa palavra grega, que foi traduzida para moderação, não há, irmãos, na nossa língua portuguesa, não tem nenhuma palavra que expresse toda a riqueza desse vocábulo grego. Então a gente traduziu aqui como moderado, como amável, mas tem muita coisa aqui que a gente pode pensar. Se a gente for olhar na filosofia, Aristóteles usou essa mesma palavra para descrever aquilo que não apenas é justo, mas que é melhor do que a justiça. Então o filósofo, ele ao escrever, e você sabe que Aristóteles era um filósofo grego, ele nos seus escritos ele usou essa palavra.
E ele queria expressar a ideia de uma coisa que não era só justo, mas era mais do que a justiça. E aí eu fiquei pensando, não é? O que é uma coisa mais do que a justiça? Porque a gente entende que justiça é justiça, não é? É algo justo. Mas Aristóteles, ele diz que essa palavra é algo mais do que a justiça. E a gente traz isso para o nosso cristianismo, não é? Então, quando Paulo usa essa expressão, o que nós temos? O homem, ele deve... O homem que tem essa moderação é aquele que sabe quando não deve aplicar a letra estrita da lei, quando ele deve deixar a justiça e introduzir a misericórdia. Então, a lei da justiça é meu direito isso, mas eu não vou pegar, eu não vou fazer, porque eu quero deixar isso para aquela pessoa. Entende o que é mais do que justiça? É você ter direito de uma coisa, mas você fala, não, por misericórdia eu vou deixar. Estou tentando trazer um exemplo aqui para ser mais fácil para você entender. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Alguém te deve uma coisa. Vamos supor, uma pessoa tem uma bicicleta e só tem aquela bicicleta para ir para o serviço. E aquela bicicleta é o único bem que ele tem. Ele está te devendo e ele fala, olha Paulo, eu só tenho essa bicicleta aqui e eu vou dar ela como pagamento para você, porque eu estou te devendo. E você sabe que aquela bicicleta é tudo que ele tem, é o que ele usa para ir para o serviço, é tudo que ele tem. Aí você faz o quê? Você fala, não, vamos fazer o seguinte, fica pago o que você me deve, você fica com a sua bicicleta. Entendeu? Mais do que justiça. É você ter direito, é você abrir mão do direito para você deixar e usar de misericórdia. É essa expressão que a gente tem quando fala dessa moderação. É essa expressão, não é? É uma explicação sobre gentileza. É muito profundo. A gente lembra aqui quando Paulo vai falando dessas duas mulheres, não é? Paulo fala sobre Evódia e Sintique, não é? Naquela situação que existia lá entre elas, Paulo diz, olha, deixa o direito da outra. A ideia era separar, a Evódia para cá e Sintique para cá, separa, não dá para andar junto, mas Paulo fala, considera o direito da outra, deixa ela mais do que você. É o que a gente fala, você tem razão? Tem, mas deixa a sua razão em prol do outro. Deixa aquilo que você está certo, não estou falando que você está errado, você está certo, mas deixa em prol do outro. É essa moderação, é esse equilíbrio que nós precisamos. Paulo estava dizendo que pelo bem da paz, nós devemos estar dispostos a ceder o que chamamos de nossos direitos, não é? De ceder aquilo que a gente acha que tem direito, mas em prol de alguém. É isso que Paulo nos traz. Moderação envolve ceder o direito, mostrar consideração e gentileza com os outros. E aí eu estava pensando, irmãos, nesse mundo que nós vivemos, onde a gente é cheio da razão, não é? Onde a gente é cheio dos direitos, mas isso é direito meu, eu mereço, isso é para mim. Ora, aí a gente é colocado diante de um desafio desse, não é? Seja moderado, seja amável, abra mão de algo que poderia ser direito seu em prol do outro, usando misericórdia para que alguém olhe e fale, olha, isso é uma atitude de um cristão de verdade, porque a gente não vê isso mais. Pessoas olharem e falar, a gente não vê isso ninguém fazendo, isso aí é diferente. É esse que é ser conhecido diante dos homens. É subjugar a nossa vontade. E eu vou dizer uma coisa, isso traz uma paz sem medida no nosso coração. Essa expressão é quando o homem sabe que as leis, as prescrições, elas não são a última palavra. Falando isso aqui, eu estava lembrando do Senhor Jesus quando ele encontra aquela mulher flagrada em adultério. Lembra aquele texto? Pegaram aquela mulher em adultério e o que a lei mandava fazer? O que tinha que fazer com ela? Tinha que apedrejar. A lei mandava que ela seja morta, apedrejada. Mas o que o Senhor Jesus fez com ela? Jesus estendeu misericórdia, estendeu perdão e disse, vai e não peque mais. Ele foi além da justiça e ele exerceu misericórdia.
Então, moderação é uma disposição amável, honesta para com as outras pessoas, a despeito das faltas, a despeito de todos os seus direitos, mas você tem essa disposição. Então, ser uma pessoa moderada é ter um espírito pronto para abrir mão da retaliação, ou quando você é ameaçado, ou provado por sua fé, você abre mão. 1 Coríntios 6 e 7 diz: a verdadeira bem-aventurança, ela não pode ser alcançada pela pessoa que rigorosamente insiste em seus direitos pessoais. Cristão é aquele que crê ser preferível sofrer a injustiça do que cometer a injustiça. Depois você lê esse versículo, 1 Coríntios 6 e 7, que traz bem essa ideia, não é? De você preferir ser injustiçado do que agir com injustiça. Você preferir perder do que prejudicar o outro. Esse é o que o apóstolo Paulo quer trazer. Mas aí a gente já vai caminhar para terminar o estudo olhando a parte final do versículo. É interessante que Paulo nesse versículo traz duas mensagens. Ele fala: seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, ponto. E depois diz o que na parte final do versículo 5? Quem está aí? Ninguém? Está com a Bíblia aberta? Seja a vossa moderação conhecida diante dos homens, perto está o Senhor. Então, essas três palavrinhas aqui, elas complementam a mensagem anterior. Você tem que ser moderado, você tem que agir com misericórdia, com amabilidade, porque o Senhor está perto. E aí, meus irmãos, olhando esse versículo, essas três palavras aqui, e eu pensei que aqui a gente passava rapidinho por elas, aí tem coisa para falar. Porque aqui traz duas ideias muito interessantes. Esse perto está o Senhor quer dizer o quê? Pode falar o que você acha disso aqui. Perto está o Senhor significa o quê? Que Ele está vendo tudo que você faz. O que mais? Perto está o Senhor, pode ser. Perto está o Senhor, fala também a ideia do Senhor voltar logo. Então, pode ser a ideia da presença do Senhor ao lado, nos ajudando, e pode ser a ideia de que Jesus está voltando. Então, tem que abrir mão de alguma coisa? Abra, Jesus está voltando mesmo. Você vai ter algum prejuízo? Que tenha. Você não crê que Jesus está perto, está vindo? Porque várias vezes na Bíblia usa essa mesma expressão, perto está o Senhor, falando da volta do Senhor. Então, aqui nós temos alguns caminhos para pensar nisso. Primeiro fala o retorno iminente do Senhor Jesus, não é que Jesus está breve para retornar, para buscar o seu povo. As Escrituras chamam-nos a viver uma vida piedosa, uma vida santa, de obediência. Por quê? Porque Jesus está para voltar a qualquer momento. E isso tem motivado a igreja desde a era apostólica a caminhar com santidade, obediência, esperando a vinda do Senhor a qualquer momento. Os próprios apóstolos aguardavam e nós continuamos esperando. Isso deve nos mover a viver uma vida moderada, equilibrada, porque perto está o Senhor. Mas pode significar também a questão de lugar e posição, a presença do Senhor, a proximidade imediata do Senhor, a presença dele ao nosso lado. Então Paulo, quando ele diz o Senhor está perto, ele está chamando os cristãos a serem gentis uns com os outros, com os crentes, com os de fora. Por quê? Porque o Senhor está perto e a volta do Senhor está próxima a qualquer momento. Então viva uma vida moderada. Paulo já disse aqui no capítulo 3, versículo 20 ao versículo 21, Paulo havia mencionado sobre o retorno do Senhor Jesus, a volta dele. E se é isso que Paulo está se referindo, o que ele diz? Suporta o abuso que alguém está te abusando, suporta as pressões, suporta a humilhação, suporta isso. Saiba esperar, porque o Senhor está próximo. Fica firme. Comentário semelhante a gente tem em Tiago 5, 7 a 8. Você também será paciente, firme dos seus corações, porque a vinda do Senhor está próxima.
Então o Senhor vai voltar a qualquer momento, e que Ele, ao voltar, nos ache sendo crentes moderados, equilibrados, fazendo aquilo que Ele deseja. Então, a expressão de estar perto, a razão pela qual nós devemos ser gentis, é porque o Senhor está perto, seja de tempo, ou seja de presença, seja da volta do Senhor. A gente tem algumas lembranças, não é? Se fosse essa proximidade espacial, né, de presença que Paulo tinha em mente, a gente lembra do Salmo 34, 18, do Salmo 145 e 18, aonde diz que perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado, perto está o Senhor daqueles que o invocam. Então essa proximidade, nós precisamos estar vivendo assim, porque perto está o Senhor. Paulo diz que nós devemos ser moderados, não é? Porque Ele está perto. O Senhor está ao nosso lado nas nossas lutas, e Ele em breve vai vir para nos defender. E aí a gente termina lembrando a razão desse espírito pacífico, aquele espírito não abrasivo, que Paulo chama os irmãos aqui a terem. Não é você ser covarde para defender os seus interesses. Não é você ser uma pessoa que não defende a sua posição, porque a covardia Deus combateu, a própria palavra combate. E o próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, eu acho que eu notei isso, no próprio capítulo 1, versículo 27 e 28, Paulo combate isso. Mas nós precisamos ser moderados, porque o Senhor está perto e Ele vem defender a nossa causa. Nós cremos nisso. Irmãos, que nós possamos ser pessoas amáveis, pessoas moderadas, pessoas que sabem que o Senhor está perto, tanto a vinda como a presença, e que a nossa maneira de viver seja conhecida diante dos homens, e tudo isso para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar?